Irmãos, paz de Jesus para todos. Amém. Vamos. Que bom quando Deus confirma a palavra, né? Glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo 9, capítulo 4. 1 Crônicas 4, 9. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores dei à luz. Igreja? E Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo: se me abençoares justíssimo, e meus erros aniquilares, e a tua mão for comigo, e fizeres que no mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Pode se sentar. Já não querendo quebrar a oração do pastor Jean, mas eu quero orar também. Senhor, em nome de Jesus, que não seja eu falando, meu Senhor, usando, meu Pai. Caia por terra todo eu, toda a obra da carne da minha vida, meu Pai. A igreja do Senhor, a palavra do Senhor, eu sou do Senhor, que eu seja um canal de bênção nas suas mãos, Pai. Continua falando conosco, nós pedimos e te agradecemos. Já te peço desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, ele está dizendo aqui que o Jabes, a Bíblia só fala do Jabes nesse lugar. Só esses dois versículos, você não vê mais falar do Jabes na Bíblia inteira. E eu, quando soube que ia pregar, vendo a escala, já veio na minha cabeça o Jabes, né? Então, irmãos, ele fez uma simples oração. Mas olha bem, no versículo 9, foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Primeira coisa, ele era mais ilustre, talvez porque buscasse a Deus, porque tinha um procedimento correto, como foi falado aqui. Deus confirmou a palavra aqui várias vezes, irmão, né? E sua mãe lhe chamou Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Então Jabes quer dizer dor, tristeza e angústia. Olha só, irmão, dor, tristeza e angústia. Aí nós vamos trazer isso para os nossos dias, para a nossa vida. Talvez você olhe para trás e fala assim: puxa, eu sofri tanto, passei tanta coisa na minha vida, né? Será que Deus ouve a minha oração? Será que Deus me escolheu mesmo? Será que eu tenho crédito com Deus? Porque olha, já aprontei tanta coisa no passado, né? Fiz tanta coisa de errado. Será que Deus ainda me ouve? Será que Deus me escolheu mesmo? O que você acha? Deus escolheu Jabes. Olha o nome dele, quer dizer dor, tristeza e angústia, né? Às vezes as pessoas, muitas pessoas, eu conheci algumas pessoas da minha vida que elas não gostavam do nome dela, né? Porque não era um nome bonito. Mas a Bíblia diz que lá no céu nós vamos ter um novo nome. Amém? Eu falo muito de Apocalipse aqui. No céu nós vamos ter um novo nome. Não vai ser esse nome que nós temos aqui na terra. Só Deus sabe o nosso nome. Amém? 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobreveria aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Então, está falando aqui de oração. A abertura foi falar de oração. Na armadura de Deus, fala assim: orai por nós, né? Foi falado. E o irmão veio aqui e falou da mulher que ela roubou perante Jesus para que a filha dela fosse curada. E ele falou que ele não ia atender ela. Ele falou na cara dela, né? Ele falou: eu não vou te atender, você é uma estrangeira, eu só vou atender as pessoas. Eu fui mandado para o povo de Israel, as primeiras filhas de Israel. Você não é de Israel, não vou te atender. E aí, vamos trazer para a nossa vida hoje? Quantas vezes você orou e Deus parece que não está ouvindo a sua oração? Quantas vezes você orou para que Deus te concedesse algum lugar, alguma viagem, alguma coisa, e Deus nem respondeu? Nem respondeu. Não falou nada. Aí você fala: não é possível. Acho que eu estou na igreja errada, eu estou orando errado, eu estou em pecado. Deus não fala comigo, nem responde não. Ele não fala nada. Né? Mas aqui, irmão, está falando que Jabes orou uma vez só. Ele orou e Deus ouviu e respondeu. Mas Deus podia também ouvir, como foi o caso da mulher,
e não olhou, quer dizer, ouvir e responder não. Ou ele não responder nada. Como ele fez? Ele ficou quieto. Jesus ficou quieto, foi vendo aqui. Aí os discípulos falaram para o Senhor, né? Então, irmãos, muitas vezes na nossa vida nós vamos orar e Deus não vai atender, porque Ele é Deus, né? Ele sabe todas as coisas, nós não sabemos o dia de amanhã, mas Ele sabe. Então, o que nós temos que fazer? Como aquela mulher fez? Virar as costas e ir embora? Não, ela dobrou o joelho e adorou o Senhor. Adorou. Mesmo ele falando não para ela, ela adorou. Muitas vezes nós queremos só o bem, irmão, só a bênção, né? Quando a bênção não chega, o que nós fazemos? Ah, não vou mais na igreja, porque a bênção não chegou. Eu pedi tanto para Deus essa bênção e Ele não me deu. Era uma coisa tão importante para mim e Ele não me deu. Eu não vou mais servir a Deus, não. Para que eu vou servir a Deus? Né? Só que Deus, irmãos, Ele ouve as nossas orações. Só que Ele faz do jeito dele, no tempo dele. E eu vou falar para você outra coisa, piorar a situação para você, que já aconteceu comigo, com você nunca aconteceu, mas pode acontecer. E eu orar a Deus, pedir determinada coisa, e Ele falasse sim e não. Ele disse assim para mim, eu não vou dar o que você quer, vou dar o que você precisa. Aleluia, Jesus. Amém? Aí eu, por quê? Porque aquilo para mim não ia ser bênção. Hoje, olhando para trás, ele falou, Senhor, não ia ser bênção para mim. Realmente não ia. Então, nem sempre Deus vai atender as nossas orações. O Jabes foi abençoado, porque Deus ouviu a oração dele e já respondeu. Né? Mas veja bem, vamos aqui, está na pregação. A única coisa que Jabes é lembrado na Bíblia, irmãos, é pela oração dele. Quando se fala mais de Jabes, ele orou e Deus ouviu. Primeira coisa que ele disse para Deus, que Deus o abençoasse. Primeira coisa, ele queria ser abençoado. Amém? Segunda, que o ajudasse em seu trabalho. Os meus termos são ampliados. Diz assim, se meus termos me ampliar, né, meus ganhos, ou talvez minhas posses, para Deus ampliar. Ele estava mostrando o que, irmãos? Dependência de Deus. Ele dependeu de Deus. Ele dependeu, Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida para fazer, porque eu mesmo não vou conseguir. 3, que fosse com Ele em tudo. Né? Muitas vezes nós chamamos a Deus para que Ele nos abençoe, mas tem coisa que nós não chamamos a Deus. Por quê? Porque nós sabemos que está errado. Não é? Você está lá, vou dar um exemplo. Você está lá assistindo uma programação, uma coisa assim, e passa lá uma cena, ou uma coisa que te chama a atenção, né? Aí o que acontece? Tem pessoas que ela tiram da TV, com um filme, seja aquela cena picante, você tira, porque aquilo não é bênção para você. Mas tem pessoas que não tiram, ela fica assistindo até o fim e fica contaminada. E ela não vai chamar Deus para entrar com ela. Senhor, entra aqui comigo, vem assistir comigo. Tem coragem de falar isso? Não tem. O cara sabe que está errado, não é? A pessoa às vezes, estou falando uma situação, irmãos, que é que vem na minha mente agora, mas tem várias situações na nossa vida que nós não chamamos Deus para estar conosco, mas Ele chamou. Ele estava aqui mostrando dependência de Deus. Muitas vezes nós falamos o quê? Eu vou lá e resolvo com a força do meu braço. Maldito o homem que confia no homem e põe a sua confiança no seu braço. 4, que o livrasse das dificuldades e dores. Vamos relembrar, ó que ele, primeiro, que Deus o abençoasse. Segundo, que o ajudasse no seu trabalho, nos seus termos, ampliar nos seus termos. Terceiro, que fosse com ele em tudo. Não é? 4, que o livrasse das dificuldades e dores. Então, se Deus for comigo e com você em tudo, aonde nós somos, Ele está lá. O que nós fizemos, Ele está lá. Amém? Está vendo? Quando eu era pequeno, eu estava falando esse dia, minha mãe falava assim para mim, você vai aprontar as coisas, eu não estou lá, mas Deus está vendo. Ah, eu tinha medo, rapaz. Ah, Deus está vendo, né? Se eu aprontar alguma coisa aqui, Deus está vendo. Minha mãe é inteligente, porque ela colocava na minha mente para mim ter temor de Deus, né? Então ela falou, Deus está vendo tudo que você faz.
Então, irmãos, nós temos que ter esse temor hoje. Porque muitas vezes nós estamos fora da igreja e vamos fazer coisa que não agrada a Deus. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja fazendo coisa que não agrada a Deus. Nós temos que chamar Deus para estar conosco. Será que Deus pode estar no meu casamento? Pode. Deus pode estar na minha família? Pode. Deus pode estar lá no banheiro quando eu estou tomando banho? Pode. Hã? Deus pode ir no meu celular quando eu estou sozinho? No meu celular. Deus pode estar comigo? Pode. E Ele está lá. Está vendo? Hã? Chamou Deus para tudo. Senhor, vem comigo. Eu dependo do Senhor para tudo. Eu preciso do Senhor. Hã? Pessoas falam assim, não, Deus faz tudo, mas aqui na parte da minha casa, quem cuida sou eu. Na minha vida financeira, quem cuida sou eu. Qual é o burrice que a pessoa faz na vida? Não, nessa área aqui, Deus não mexe. Irmão, se Deus criou todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, nós temos que depender dEle. Porque do nosso jeito vai dar errado. Vai dar errado. Né? Sempre vai dar errado. Sempre. Para quem nunca quebrou a cara, eu já quebrei. Então, falo por mim. Não sei você. Se não quebrou ainda, cuidado para não quebrar. Porque já quebrei a cara várias vezes, não foi uma vez só não. Por quê? Porque a palavra dizia uma coisa e eu fui lá e fiz outra. Às vezes Deus não respondeu a minha oração, aí eu fui lá e fiz do meu jeito. Ele não falou nada, né? Quando Deus fala, não está falando nada, irmãos, é que Ele está gritando para você, não faça. Não faça, porque se Ele for aprovar, Ele vai falar, faz. Agora, se Ele não falou nada, não é para você fazer. Amém? Então, já toma por aí. Já reconheceu Deus como verdadeiro centro do seu trabalho? Se já reconheceu Deus como centro da sua vida? Não responde, pensa aí. Ah, Senhor, lógico, pastor, já reconheci Deus, mas às vezes eu vou lá e faço o que eu acho que é certo. Ah, eu acho que assim, Deus não tem nada demais, né? A Bíblia não fala nada sobre isso, mas o Espírito Santo fala, nos incomoda para não fazer aquilo que não agrada a Deus. E às vezes nós vamos lá e teimamos. Eu costumo falar, irmãos, que eu sou velho, né? No meu tempo que eu era jovem, tinha um super-herói que ele tinha uma luzinha aqui, ó. Quando ele estava em perigo, que a força dele acabava, ficava piscando. Tum, 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 tum. Então ele tinha que recarregar. E muitas vezes Deus está fazendo isso conosco. A luzinha está aqui, ó, piscando dentro de nós, o Espírito Santo, e nós estamos teimando com Deus. Teimando com Deus. Depois nós queremos que dê certo. Não, mas eu fui na igreja, eu orei, pedi para Deus e fiz e não deu certo. Por quê? Porque Deus não falou nada que Ele ia fazer. Ele ficou quieto. Nós temos que depender totalmente de Deus, irmão. Quando oramos pela bênção de Deus, devemos também lhe pedir que tome a sua posição legítima como Senhor do nosso trabalho, do nosso tempo familiar, nossa recreação, obedecer nas responsabilidades diárias. Senhor tem que ser Senhor não só da minha vida na igreja, mas quando eu estiver fora dela também. Lá na minha família, o Senhor é Senhor lá também. Lá nas responsabilidades que eu tenho lá no meu trabalho, Ele é Senhor também. Quando eu estiver lá nas minhas atividades, como fala, recreação, seja lá qual for, Ele também está lá. Aleluia. Né? Porque eu vou falar para vocês, para quem, vou só contar aqui um pequeno testemunho, né? Uma coisa assim, para as mulheres não vai fazer feito, mas para os homens vão fazer feito. Eu sou apaixonado por futebol, para jogar futebol. Eu sou fominha para ver, agora estou velho já. Né? Não, fala aí. Nós fominha, né? Para jogar bola, rapaz. Mas um dia me convidaram para jogar bola com meus irmãos. Uma igreja que eu não vou falar o nome. Vamos lá? Tipo, vamos. Rapaz, irmão. Os crentes não eram crentes não, naquela quadra não, rapaz. Só era crente na igreja. Na quadra, rapaz, o chicote estralava. Era só canelada para um lado, pancada para o outro. Aí eu falei, irmão, aqui está valendo alguma coisa, Copa do Mundo? Por que não? O jogo é esse aí. Quer dizer, você maltrata lá na igreja, tem que ser amar o seu irmão. Lá dentro da quadra você maltrata ele. Não é? Então na recreação Deus está lá também, eu já vivi isso. Já vivi, então vou falar para você. Eu chamei a atenção do irmão, falei, irmão, que maldade é essa, rapaz? Você não é crente não? Não, porque jogo é jogo. Não, Deus está lá também no jogo, irmão. Para que maldade é essa? Para quê? Né? E às vezes nós não agimos, não sabemos agir quando nós estamos fora dos olhos do nosso pastor, do nosso irmão. Quando nós estamos sozinhos, quem está vendo mesmo, né?
Vou pôr a carne para fora aqui, ó. Mas Deus está vendo, irmãos. Ó, tem oração, isso nunca aconteceu com você. Presta atenção. Tem oração que sobe e a bênção não desce. A oração sobe, mas a bênção não desce. Porque os planos de Deus são maiores e perfeitos. Aleluia. Eu falei de mim, né? Eclesiastes 3, por favor. 1. Eclesiastes 3, 1. Eu falei de mim, mas você pode contar o seu testemunho. Eu orei a Deus, pedi a Deus que aquilo para mim, olhando para meus olhos humanos, meu olho carnal, era uma bênção para mim. Mas Deus não me deu. Ele disse para mim, não vou dar o que você quer, vou dar o que você precisa. Aleluia. Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aleluia, Jesus. Para mim, já passou o tempo. Mas para Deus, o tempo dele é outro. Não, ele fala assim, para mim ainda não chegou o meu tempo, ele pode falar. E para mim já passou. Deus está atrasado. Aí Deus fala, não, fica tranquilo. Eu conheço amanhã. Eu sou o Deus de ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Amém? Ele sabe tudo. Sabe tudo. Então, o que ele quer que nós façamos? Criamos dependência de Deus. Em todos os sentidos da nossa vida, é onde nós estivermos, qualquer situação, temos que depender de Deus. Amém? Toda oração Deus ouve e atende a oração? Não. Que Ele ouve, com certeza. Que a Bíblia diz que o ouvido de Deus está inclinado para nos ouvir, né? E a mão dele está estendida para nos abençoar. Mas, será que é o tempo? Será que é a hora? Será que vai ser bênção na sua vida? Verdade, Jesus. Nem sempre. Eu costumo falar brincando, mas isso é uma verdade, que pessoas, irmãos, vou falar do homem. Tem homem que não pode ter carro. Se ele tiver carro, ele não vem para a igreja mais. Eu já vi. Se ele tiver carro, irmão, cada fim de semana ele vai arrumar um parente para ele ir lá na praia, não sei aonde, na tia. A tia que ele não vê 50 anos, ele vai lá ver a tia dele, mas não vem na igreja. Tem mulher que ela não pode alisar o cabelo. Se ela alisar o cabelo, ela muda. Sério. Ela se acha melhor que as outras, porque ela está com o cabelo liso. Uma coisa tão simples. Se ela tiver um corpo bonito, então, pelo amor de Deus, ela acha que ela tem que ser a melhor, mais atendida, né? Tem que ser melhor que as outras e tudo mais. Então, irmãos, às vezes Deus, Ele sabe, conhece o nosso coração, né? Tem pessoas, irmãos, que ela está sozinha, sem casar, sem namorar, ela é uma bênção, serve a Deus. E sem estudar também. Tem outra, sem estudar. Aí ela entra numa faculdade, desvia. Passou 20, 30, 25 anos às vezes na igreja. O professor em 6 meses ele consegue fazer ela acreditar que Deus não existe. 6 meses. Eu já vi isso. Você deve ter visto isso. A pessoa está na faculdade, mas será que é assim mesmo? Será que Deus existe? Não sei não, hein? Será? O professor com 6 meses, o professor ateu, faz ela acreditar em 6 meses que Deus não existe. Ela desvia. A pessoa às vezes está em casa, irmão, servindo a Deus, está uma bênção. Arrumou um emprego, desvia. Por causa do dinheiro, aí vai ter dinheiro para sair, né? Para comprar roupa, sei lá para quê. E aí por diante. Está solteiro, é uma bênção na igreja. Arruma um namorado para ver. Desvia, irmão, do evangelho. Estou falando que eu já vi. Estou falando que é aqui nessa igreja, mas eu já vi. Não sei se aqui aconteceu isso, se vai acontecer, eu não sei. Mas sei que. É aí porque Deus não dá. Mas você não entende por que Deus não atende sua oração? Porque Ele está conhecendo amanhã, Ele se conhece amanhã, Ele sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Aí Ele fala, não, se eu fizer isso, se eu te der isso, vai acontecer uma coisa ruim com ela, com ele. Então eu não vou dar. Né? Foi falado aqui, o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Por que Deus deu espinho na carne para ele? Porque ele não se sobrepensou, não se achar melhor que ninguém. Só porque ele foi levado ao terceiro céu e ouviu coisa que ele não podia falar para ninguém. Aí Deus falou assim, eu vou pôr o espinho na carne para você não se sentir. Não é? E às vezes nós sentimos espinho na carne, Deus não quer tirar, não. Não? Deus não quer tirar o nosso espinho, porque se ele tirar o meu espinho na carne, eu vou ficar afogado. Ele sabe disso. Ele conhece o amanhã. Ele fala, não, vou deixar você assim. Quando você está com o espinho na carne, você está me buscando. Então vai ficar com o espinho na carne até você morrer. Fica aí, esse espinho aí. Tá? Mas isso não quer dizer, irmãos, que nós não vamos servir a Deus. Não quer dizer que Deus não pode nos abençoar.
Ele só vai dar a bênção para nós quando Ele souber que nós temos capacidade de usufruir daquela bênção. Que não vai atrapalhar nós dependemos dele. Não vai atrapalhar nós servirmos a Deus. Não vai atrapalhar você servir na igreja. Né? Não vai atrapalhar você servir a Deus. Então Ele pode ceder. Tudo precisa ser o tempo determinado. Aleluia, Jesus. Já pensou se uma criança dessa começasse já vamos dizer um exemplo, estudar, falar coisas. Aí você fala, rapaz, o menino é um gênio, essa menina é um gênio. Né? O QI dela é 500, sei lá quanto que é o QI maiado nas aulas, não sei quanto que é, 60 e pouco, né? Vamos chutar que seria 500. Não, a criança, ela está com a criança no colo ali, irmão, daqui a pouco ela começa a engatinhar. Primeiro, depois ela começa a andar segurando, depois ela começa a andar, depois ela começa a correr, cai, aí levanta. Todo um processo. E na nossa vida não é diferente. Todo um processo. Deus tem um tempo dele para você chegar onde Ele quer que você chegue. Amém? Então não adianta eu querer pular a etapa. Eu vou pular logo. A criança já começar, em vez de ela começar a cair, andar e cair, ela já começa a correr. Você fala, nossa, a criança é especial, né? Diferente das outras, porque ela já começou correndo. Ela nem andou. Não vai acontecer isso. Amém? Porque tudo é no tempo de Deus. Aleluia, Jesus. Tudo vai ser do jeito dele. Não adianta eu achar bom ou achar ruim. Para Ele, quem sou eu no arco do dia para Deus? Eu sou um 0,000000000 à esquerda. Se eu gostar, Ele continua sendo Deus. Se eu não gostar, Ele continua sendo Deus. Para Ele, quem é que vai ser prejudicado? Eu. Amém? Existem pessoas, várias pessoas, irmãos, eu tenho. Rapaz, eu tenho aqui, eu fiquei à tarde agora estudando, né? À tarde. Algumas pessoas na Bíblia que Deus que oraram, né? Eu sou uma bênção de Deus. Era para colocar aqui, eu não coloquei. Ó. Eu fiz o rascunho e joguei o rascunho fora. Vocês acreditam? Eu sou uma bênção de Deus. Existem vários tipos de oração, irmãos. Oração intercessória, oração de agradecimento. Existe intercessão, oração de intercessão por alguém, né? Tá tudo na minha mente aqui, mas eu peguei o papel e não anotei aqui. Eu anotei tanta coisa, não anotei o que eu queria anotar. Mas glória a Deus, Deus Senhor por isso. Então, irmãos, pela Bíblia você vai ver as pessoas orando. Intercessão, agradecimento, gratidão. E aí por diante. Pessoas na Bíblia que oraram a Deus. Só não vou falar, tem referência aqui, só não vou colocar lá porque vai tomar muito tempo. Abraão orou por Ló. Gênesis 18, 23. Não precisa pôr não, porque é muita coisa. Isaac orou por sua esposa, que era estéril. Amém? Amém? Jacó, quando foi encontrar o seu irmão, o que ele fez? Ele orou antes. Guarde a bola. Moisés, pela passagem do mar, quando ele viu o mar e o povo, o faraó vindo atrás, ele falou, foi orar ao Senhor. O Senhor falou, por que clamas a mim? O que tem na sua mão? Toca nessas águas. Né? Josué, ele orou, foi orar a Deus porque o povo perdeu a batalha. Era o pecado de Acã. A capa, lembra da capa? Manoá, quem é Manoá? Pai de Sansão. Aleluia. Manoá, para que o anjo voltasse. Porque o anjo apareceu para a mãe do Sansão. E ela foi e falou para ele. Ele falou, orou a Deus para que o anjo voltasse e falasse. Ele apareceu para a mulher de novo e ela foi e chamou ele. Certo? Quem orou para ter um filho? Ana, muito bem. Ana orou para um filho, para ter um filho. Salomão orou e abençoou todo o povo. Foi indo por livro, tá, irmãos? Então aqui está em 1 Reis. Elias orou para que chovesse. Ezequias, o rei, salvou a nação. 2 Reis 19, 15 e 19. Ele orou a Deus e salvou a nação. Josafá orou contra os inimigos. Esdras, jejum,
e oração. Aleluia. Esdras 8, 21 a 23. Neemias, ora e confessa o pecado. O Neemias ora, irmão, e confessa o pecado dos antepassados. Meus antepassados pecaram, né? Deixaram a lei de lado. Ele confessa isso. Ele ora e confessa. Jó. Quando Jó orou, todo mundo. Quando os filhos deles estavam reunidos, ele intercedeu por eles. E Jó 1:5. Ele orou quando eles estavam reunidos. Ele orava e intercedia por eles para que não acontecesse nada. Davi então, todo o salmo era cantado. E muitos salmos de Davi eram de ação de graça, gratidão. Davi, né? Muitos deles. E alguns, qual é o salmo que mais marcou Davi? Foi o 51. Depois que ele pecou, ele fez o salmo com o Senhor: não retire de mim teu espírito. Então, é um salmo intercessor, né? E aqui o 145:18, ele coloca aqui Deus. Dá para colocar? Salmo 145, por favor. Salmo 145, só tocar na setinha. 145, 18. Perto está o Senhor e todos os que invocam, e todos os que invocam em verdade. Amém? Aleluia. Perto está o Senhor. Ele não está longe não, ele está perto. Ezequias orou 2 vezes. Uma vez ele era o rei, Ezequias. Ele orou para limpar o povo. Outra vez ele orou porque ele ia morrer. Ezequias orou e Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Lembra dessa passagem? O profeta Isaías foi lá, falou com ele. Daniel orava 3 vezes ao dia, por isso ele foi punido. Porque ele orava 3 vezes ao dia, virado no sentido de Israel, de Jerusalém. Israel, né? Jonas, onde o Jonas orou? Dentro do peixe. Dentro do grande peixe. O que tem dentro do grande peixe do estômago dele, irmão? Só coisa limpa, né? Imagina o que tinha dentro daquele estômago do peixe que estava lá dentro, aquela sujeira. Diz que ele estava no inferno. Ele orou lá e Deus ouviu. Amém? Não só Deus ouviu, como Deus atendeu. Jesus. Qual a oração mais famosa de Jesus? Pai Nosso. E a outra oração mais famosa? Senhor, se possível, faça de mim esse caso. Mas se não seja feita a minha vontade, mas a tua. Olha só, que oração, né? E nós oramos com Deus como? Não, Senhor, eu quero. Eu quero, Senhor. É bênção, eu vou orar, porque o Senhor vai fazer. Deus, Senhor, Jesus falou: Senhor, seja feita a tua vontade. Outra oração de Jesus, para quem não sabe, oração intercessória de Jesus está onde? Alguém sabe? João 17. Ele intercedeu por quem? Por nós. Jesus intercedeu por nós. João 17. Sabia disso? Pelos que eu lhe vi, que somos nós. Jesus orou várias vezes, irmão. Eu peguei essa referência só que são as mais importantes. A oração do Pai Nosso, que nós oramos. Ela está dizendo que é a oração dominical. Nós oramos todo dia, né? Todo dia, não precisa ser domingo. Jesus orou também no Getsemane. Lá, quando eles foram orar, eles dormiram. Os apóstolos dormiram, mas ele continuou orando, até onde ele foi preso. Os apóstolos oraram, Atos 1:12, no cenáculo. Você sabe o que é o cenáculo? Alguém sabe o que é o cenáculo? Era um lugar alto, eles se reuniam, eles moravam ali. Quando Jesus foi subir aos céus, eles foram para aquele lugar orar. Eles ali, tudo deles era em comum. Então eles estavam ali orando, né? E Deus ouviu a oração deles, amém? O apóstolo Paulo orava pela igreja de Roma. Atos 1:9-10. Sabe quem ora por nós? Quem ora por nós? Quem ora por nós, além de Jesus? Quem? O Espírito Santo. Intercede por nós. Abba Pai. Gálatas 1:1-6. Para quem não sabe, Abba quer dizer pai. Quer dizer pai, pai. Abba em aramaico. Abba, pai. Então o Espírito Santo ora por nós. Olha que tremendo isso. Que oração, hein? Aleluia. Tremendo.
Aramaico. Tem um pastor que fala aramaico aí, ó. Paulo, pelos Colossenses. Colossenses 1, 9 e 10. Timóteo, orar pelas autoridades. Olha quantas orações, tipos de orações tem. O apóstolo Paulo falou para ele orar por Timóteo, orar pelas autoridades. Paulo orava por Timóteo. Chegar a Deus com confiança. Hebreus 4,16. Nós temos que chegar a Deus com confiança. Orar a Deus e chegar a Deus com confiança. Orar errado, pedir mal. Desculpa. Orar por eles por confiança. Orar errado e pedir mal. Está onde? Tiago. Pedir mal para o próprio vosso deleite. Então, Deus não vai. É o que era para mim que eu estou falando. Era para mim, meu deleite, né? Deus falou: não, vou te dar o que você quer, vou te dar o que você precisa. Nós oramos mal também, irmão. Orar para salvar o doente. Tiago 5,15. Chama o presbítero, unge ele com óleo e vai salvar o doente. Amém? Se pedimos segundo a sua vontade. 1 João 5, 14 e 15. Se for a vontade de Deus, no tempo dele, ele vai fazer. Se não for a vontade dele, ele não vai fazer em tempo nenhum. Porque ele é Deus. Aleluia. Só isso, simples assim. Ele é Deus, ele não vai fazer, ele não é obrigado a fazer nada, né? Já vi pessoas pregando que Deus tem que fazer. Deus não tem que fazer nada, irmão. Põe Deus na parede. Não, o Senhor vai ter que fazer. Irmão, quem somos nós para dizer uma coisa de Deus? Senhor, se possível, faça de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Olha só, beleza? Né? E as pessoas querendo pôr Deus na parede. Olha Deus, se o Senhor não me der, eu vou sair da igreja. Vou sair da igreja. Pô, porque eu estava lá no mundo, o Senhor me trouxe para me te servir. Agora eu estou orando para o Senhor não vai me dar tal coisa. Se o Senhor não me der, eu saio da igreja. Se eu sair da igreja, quem vai ser prejudicado, irmão? Você acha que a igreja vai ser prejudicada porque eu saio da igreja? Eu que vou ser prejudicado. Porque eu estou saindo aonde? Aonde eu estou protegido das astutas ciladas do maligno. A Bíblia diz. Se eu sair da igreja, quem vai ficar exposto sou eu. Porque eu não estou debaixo da cobertura dos meus pastores. Eu não estou recebendo a oração deles. Então, cuidado com a decisão que nós tomamos. Vou dar um prazo para Deus até o final do ano. Se não acontecer, eu vou embora. Não faz isso não, irmão. Não faz isso não. Dá um prazo para Deus até o fim da minha vida. Se Ele não fizer, eu quero ir para o céu. Aleluia. Se Ele não fizer, eu quero morar no céu. É isso que eu quero. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele ouvir, Ele é Deus. Se Ele não ouvir e não quiser fazer, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Amém? Então, não coloque Deus na parede, irmão. Não escolha a escolha errada, escolha a escolha certa. Ser submisso ao Senhor. Amém? A vontade dele. Amém, irmão? Amém? Amém. Eu quero sua autoridade, palma no Senhor.